Olá, está no ar o MPTV, um programa do Ministério Público do Maranhão em parceria com a TV Assembleia. No programa de hoje vamos falar sobre eleições 2018 e o papel do Ministério Público no processo eleitoral. Nas ruas da capital, a população pergunta e o MP responde. O que foi destaque essa semana no Ministério Público do Maranhão. E ainda, você sabe em que situações pode procurar o Ministério Público? A gente vai explicar direitinho para você. Está no ar o MPTV. Esse ano serão realizadas as eleições para os cargos de presidente da República, governador, senador e deputados federal e estadual. Esse é um momento importantíssimo na vida da população, que vai às urnas para escolher os seus representantes pelos próximos 4 anos. Hoje o nosso programa vai tratar justamente deste tema, as eleições. O nosso convidado de hoje é o promotor de justiça Pablo Bogeia, que atua junto à Procuradoria Regional Eleitoral. Seja bem-vindo, promotor, ao MPTV. Muito obrigado. Promotor, qual é a participação do Ministério Público no processo eleitoral? O Ministério Público ele atua eminentemente na fiscalização de todo o processo eleitoral. Nós temos Constituição Federal, que trata da matéria eleitoral, nós temos Código Eleitoral, nós temos a Lei das Eleições e nós temos resoluções do Tribunal Superior Eleitoral em que todos definem regras de como as eleições devem acontecer, desde a propaganda, registro dos seus candidatos, convenções dos partidos, formações de suas coligações. E o Ministério Público, ele é o auditor de todo esse processo. Nós verificamos a regularidade dos atos, nós verificamos a correção da aplicação da lei eleitoral, como forma de quê? De garantir que o processo eleitoral, transcorrendo dentro da sua regularidade, o resultado das urnas, ele expresse exatamente a vontade do eleitor em relação aos seus representantes escolhidos. E de que forma o Ministério Público fiscaliza esse processo? É uma comissão que é montada? Como é que acontece esse trabalho na prática? Olha, ao falarmos de eleições gerais, temos que todos os atos a serem praticados acontecem no âmbito do Tribunal Regional Eleitoral, falando na esfera estadual de eleições, né? Na esfera federal nós temos o Tribunal Superior Eleitoral como sendo o órgão originariamente destacado responsável pela apreciação de todos esses atos. Mas circunscrevendo a nossa análise ao Estado, o Tribunal Regional Eleitoral ele avalia desde os atos partidários, né, as convenções, nós temos o registro de candidatos. Então, para se reportar, o membro do Ministério Público Eleitoral que se reporta ao tribunal é o Procurador Regional Eleitoral. Ele é o chefe do Ministério Público Eleitoral em cada estado da federação. Sim. Mas nas zonas eleitorais, há a figura do promotor eleitoral, que é um membro do Ministério Público Estadual, que está em atuação em cada zona do nosso estado. Entendi. Ao lado disso, nós temos a comissão de procuradores auxiliares, que são os procuradores eleitorais que trabalham com as matérias que são disciplinadas pela Lei 9.504, que é a Lei das Eleições, e que se reportam à Comissão de Juízes Auxiliares, que trata das questões também afetas dentro do Tribunal Regional Eleitoral. Promotor, e muito se fala nesse período que antecede as eleições sobre propaganda eleitoral antecipada, né? Sim. Como é que ela é identificada? Olha, por uma questão de cronograma, a lei eleitoral ela define que a propaganda ela tem que acontecer após o registro de candidaturas. Este ano nós temos a partir do dia 16 de agosto como o primeiro dia em que a propaganda ela pode ser praticada de uma forma correta, de uma forma tempestiva. Antes disso, toda manifestação que um pré-candidato, toda manifestação de um pré-candidato direcionada ao eleitor em que ele faça um pedido explícito de voto, sim, é considerado como propaganda eleitoral antecipada, e aí há as consequências previstas na própria legislação para esse tipo de conduta. Hoje o cidadão está muito mais atento a essa questão, a fiscalização de uma forma geral e tem denunciado bastante. Como é que o cidadão que está nos assistindo agora pode identificar um crime eleitoral e como denunciar? Olha, nem todos os ilícitos eleitorais, eles têm natureza criminosa. Então, nós temos ilícitos que são de fato crimes, né? Crimes contra a honra, que acontecem muito no âmbito da propaganda. E temos também ilícitos que não têm essa natureza
de crimes. Nós temos também, dentro da própria propaganda, condutas que, apesar de acontecerem, de serem praticadas à margem da lei, elas não configuram crimes. Por exemplo? Por exemplo, uma propaganda em que um candidato ele se utilize de um adesivo, que esse ano é permitido, adesivo, mas numa dimensão restrita. Então ele aplica um adesivo de dimensões superiores àquilo que a lei delimitou. Então, para o eleitor, talvez seja um pouco complicado identificar o que é crime eleitoral e o que não é um crime eleitoral, muito embora seja um ilícito. Por via das dúvidas, o que é que recomendamos? Que o eleitor se reporte ao Ministério Público pelos canais de comunicação que lhes são disponibilizados. Temos a ouvidoria do Ministério Público Estadual, temos a ouvidoria do Ministério Público Federal, temos a ouvidoria do Tribunal Regional Eleitoral. Ao fazer um registro de um fato em que o eleitor considere como sendo um ilícito eleitoral, para qualquer um desses órgãos, esse órgão vai fazer o registro formal disso e fazer o encaminhamento para o Ministério Público para que então possamos avaliar se de fato aquilo tem um fundamento e, se houver, adotar as medidas necessárias. Inscrever um candidato com pouca chance de ser eleito pode ser considerado fraude eleitoral? Não. Não, porque todo cidadão, no pleno gozo dos seus direitos políticos, ele pode se candidatar, ele tem o direito de se candidatar, independentemente de suas chances de vitória, de ser eleito, serem boas ou ruins. Né? Não há por que considerar isso como, de fato, uma fraude. De repente, ele pode simplesmente não ter o retorno de votos esperado. No Brasil, o eleitor é obrigado a votar. Há exceções? Sim. Temos 3 exceções com previsão na própria Constituição Federal. Os analfabetos não são obrigados a votar, assim como os maiores de 70 anos e aquelas pessoas que estão na faixa etária, são maiores de 16 e menores de 18. Esses todos são considerados eleitores facultativos. Promotor, em relação à inauguração de obras públicas, isso abrange também o ato de visita a obras já inauguradas ou execução? Não. O que a lei eleitoral proíbe é o comparecimento de um candidato à inauguração de uma obra pública. Sim. Agora, nada fala a respeito de uma obra que já foi inaugurada, já é um espaço público, e de uma obra que ainda esteja em sua execução. Nesse período também eleitoral, o eleitor ele é muito bombardeado com a presença de algumas situações. Carros de som, placas, assim, viram um momento muito tumultuado para o eleitor, né? Sim. E aí muitas pessoas acreditam que há alguma restrição em relação a carros de som. O que é permitido nesse aspecto? Esse ano nós tivemos uma alteração e os carros de som, eles antes transitavam por toda a cidade, tinham livre circulação. Este ano houve uma alteração na lei e os carros de som eles estão com o seu uso restrito à sonorização de comícios, a caminhadas, passeatas, carreatas ou então a alguma reunião que um candidato faça, muito embora você não possa classificar como sendo um comício, mas uma reunião de um candidato, ele pode utilizar-se de um carro de som para poder fazer a sonorização desse evento. Então nós não temos mais aquela possibilidade de um carro de som ficar circulando por uma cidade. O impacto sonoro disso, a poluição sonora que era advinda desse tipo de propaganda numa cidade pequena, no interior, era algo bastante grande, havia muita reclamação às próprias promotorias eleitorais em razão de um uso desmedido desse tipo de propaganda. Em relação a cartazes, existe também alguma regra sobre isso, em relação a tamanho, a fixação em locais? Sim, esse ano houve uma limitação de tamanho, foi reduzido para 50 por 40. Nós temos aí, então, vamos dizer assim, são inventos de propaganda em que não podem ultrapassar essas dimensões. Né? Tanto o adesivo quanto o folheto, o papel, em si ele tem que atender a essa restrição de tamanho. Promotor, com o advento das redes sociais e a popularização dessas redes sociais, muitas pessoas utilizaram esse meio de comunicação para divulgar notícias erradas, notícias falsas, né? E o Ministério Público também muito atento a isso, inclusive lançou uma campanha, né, que diga o que pensa, mas sem ofender ninguém, com cuidado também para as fake news, né?
E muita gente ainda acredita, infelizmente, que a rede social é uma terra sem lei. O Ministério Público também vai ficar atento à questão das redes sociais nesse período eleitoral? Certamente. As redes sociais, elas são vamos dizer assim, algo aparente apenas, né, de que é uma terra sem lei, que é um ambiente onde podemos praticar atos sem pensar nas consequências. Mas não é bem assim, né? Não. Limitando a nossa análise ao que acontece numa eleição, essas notícias falsas que são veiculadas e que a tendência, o objetivo delas é atingir a imagem de um candidato adversário, todas elas têm a sua repercussão, né, bastante grande, exatamente pela velocidade com que essa notícia é disseminada. Daí porque a necessidade de tanto o Ministério Público Eleitoral quanto a Justiça Eleitoral fazerem um monitoramento cotidiano das redes sociais, e isso tem sido feito. A semelhança do Tribunal Superior Eleitoral, o Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão, instalou um gabinete de inteligência em que uma das suas atribuições é exatamente fazer o acompanhamento das mídias sociais. Perfeito. Justamente buscando identificar onde há essas notícias falsas. E aí nós temos uma outra consequência também, é que a facilidade com que hoje conseguimos identificar a origem de uma notícia dessa faz com que possamos responsabilizar o seu autor. Tá? E inclusive, como falamos há um tempo atrás, inclusive a respeito da natureza criminal da conduta. A partir do momento que afeta a honra do outro candidato, ele pode sim ser responsabilizado criminalmente. A gente vem percebendo que muitas normas vêm sendo criadas, muitas leis, para dar realmente lisura a esse processo eleitoral, e um dos avanços também foi a lei da ficha limpa. Sim. Então, para que o nosso telespectador possa entender com clareza, o que caracteriza um candidato ficha suja? Olha, o candidato ficha suja, ele é aquela pessoa cuja situação ela se subsume, ela se adequa, ela se ajusta àquela previsão contida na própria lei da ficha limpa. O que é a lei da ficha limpa? Existe no Brasil, já existia a lei complementar 64, que era a lei das inelegibilidades, e veio a lei da ficha limpa, que é a lei complementar 135, alterando esta lei complementar 64, e em que sentido? Trouxe novas figuras de inelegibilidade. Dentre elas, nós temos diversas previsões, como, por exemplo, e a mais comum de domínio público, já acredito, que é a rejeição de contas de gestores pelos órgãos competentes. Tribunal de Contas da União, Tribunal de Contas do Estado, conforme o caso. E também temos o quê? Pessoas que foram condenadas pela própria Justiça Eleitoral, ou pessoas que foram por determinadas condutas, ou pessoas que foram condenadas pela prática de determinados crimes. Dentre outras situações, apenas para ficar nas mais comuns, nas mais corriqueiras. Um candidato cuja situação ela se ajuste à descrição do que a lei da ficha limpa traz como inelegível, já pode sim ser considerado um candidato ficha suja. Agora, claro, fazendo uma análise bastante responsável sobre cada caso concreto. Em resumo, para encerrar, o Ministério Público vai estar atento, né, durante esse processo eleitoral, durante as eleições, para garantir um resultado com perfeição. Né? Certamente. O objetivo do Ministério Público, na qualidade de fiscal da lei, de auditor do processo eleitoral, é exatamente esse. É de que, a partir do momento em que esse processo eleitoral ele transcorre dentro da sua normalidade, e aí é que temos a seguinte situação: livre do poder econômico, livre do poder político e livre também das práticas abusivas, tanto na propaganda quanto na formação, inclusive das próprias coligações e chapas. O que nós temos como objetivo é exatamente garantir ao eleitor o livre exercício do voto e garantir que o eleitor tenha tranquilidade, tenha liberdade para escolher o seu candidato e que a urna expresse de fato a vontade da maioria. Promotor de Justiça Pablo Bogea, muito obrigada pelos esclarecimentos aqui no MPTV. Eu que agradeço. A saída de presos temporário no Natal é obrigatória? Todo preso que esteja cumprindo pena em regime aberto, em regime semiaberto, ele tem direito a 5 saídas temporárias por um período de 7 dias por ano. Agora, essa saída, ela não está estabelecida dentro de um prazo, dentro de uma data festiva. Hoje o pessoal sai nessas datas
em decorrência de um costume que foi criado nas unidades prisionais, de liberar durante o Natal, durante o Dia das Mães e durante a Páscoa, mas isto não é uma determinação da lei, né? Isso é até uma questão de comodismo mesmo por parte dos gestores das unidades prisionais. O importante é que ele tenha direito, que ele tem direito à saída temporária e que ele saia durante as cinco oportunidades por 7 dias. Esse é o direito. Agora, quanto ao dia de exercício desse direito, poderá ser qualquer um outro dia durante o ano. Pode ser, digamos, durante o nascimento de um filho, aniversário de casamento. Isso poderia ser estabelecido dessa forma. Saiba o que foi destaque na última semana no Ministério Público do Maranhão. Acontece no período de 14 a 17 de agosto o 2º Seminário de Inteligência e Segurança do MP. O evento será aberto com o curso de análise dos 6 canais de comunicação, veracidade e credibilidade da informação, ministrado pela professora Ana Paula Botelho. Serão 20 vagas voltadas a procuradores e promotores de justiça. As aulas acontecem de 14 a 16 de agosto na sede da Escola Superior do Ministério Público. As inscrições são no site www.mpma.mp.br. Em sessão solene do Colégio de Procuradores de Justiça do Maranhão, foi empossado essa semana no cargo de promotor de justiça substituto Igor Adriano Trinta Marques. Da solenidade presidida pelo Procurador-Geral de Justiça, Luiz Gonzaga Martins Coelho, participaram membros e servidores do Ministério Público e familiares do empossado. Aprovado no último concurso para ingresso na carreira do Ministério Público, Igor Adriano Trinta Marques é maranhense de Pinheiro. Vamos agora para um breve intervalo e no próximo bloco, você sabe em que situações procurar o Ministério Público? É um instante só. No MPTV de hoje, estamos recebendo também o promotor de justiça titular da comarca de Olinda Nova, Márcio Antônio Alves de Oliveira. Olá, promotor, seja bem-vindo ao MPTV. Olá, tudo bem? Muito obrigado. Para que o nosso cidadão compreenda, né, de que forma ele pode acionar o Ministério Público no interior do Estado, por exemplo, em que situações ele pode procurar um promotor de justiça? Bem, a gama de situações ela é bem variada. A nossa Constituição ela assegura que o Ministério Público deve velar por vários direitos, entre eles saúde, tutelar a segurança pública também. Educação, a moralidade administrativa, que é muito importantíssimo, combate à corrupção. E também direitos indisponíveis, como até a saúde de pessoas individuais, crianças, adolescentes, direito do idoso. Então a gama é bem variada. E também questão de fiscalização do poder público, de políticas públicas, o que é importantíssimo também. Promotor, como é o dia a dia na comarca? Bem, ele é marcado do enfrentamento das mais variadas espécies de problemas. Entre os quais eu posso citar o atendimento ao cidadão como uma prioridade do Ministério Público. E, além disso, não apenas o trabalho de fiscalização, mas, sobretudo, a verificação se as políticas públicas estão sendo atendidas, a saúde da população, a educação, o acesso às crianças à merenda escolar. E isso é feito com um trabalho fiscalizatório, que eu entendo ser uma das prioridades do Ministério Público. O Ministério Público tem várias campanhas de prevenção sobre a questão da corrupção. É o carro-chefe do Ministério Público hoje, é o combate efetivo à corrupção. E tem uma campanha, e o Ministério Público luta bastante em relação à questão da correta implantação e alimentação dos portais da transparência, porque dessa forma o cidadão pode fiscalizar de que forma o recurso público está sendo aplicado, por exemplo, na saúde, na educação. Essa questão de inexistência ou não alimentação dos portais da transparência viola o princípio da transparência na administração pública? Bem, esse é um assunto que ele vem tratado na Constituição Federal, no artigo 37, e também regulamentado pelas leis 12.527 de 2011 e a lei complementar 101/2000, chamada de Lei de Responsabilidade Fiscal. Esse tema é um tema caro para a sociedade, por quê? É através da publicação de informações essenciais de gastos públicos que o poder de fiscalização do Ministério Público e da sociedade aumenta. E o Parquê Maranhense vem atuando firmemente para combater a inexistência de portais de transparência e também a má alimentação desses portais. Como eu disse, é crucial para o poder de fiscalização. O que diz a lei especificamente sobre a questão dos portais da transparência? Por exemplo, municípios com menos de 50 mil habitantes também tem que ter os portais? O que foi feito, na verdade, foram concedidos prazos diferentes para que os municípios regulamentassem seus portais. Sim. Municípios com menos de 50 mil habitantes, como é o caso da maioria no Maranhão,
eles tiveram um prazo mais elastecido para realizar essa instalação. O que ocorre? Infelizmente, as prefeituras não vêm cumprindo esse dever, e aí vem o Ministério Público atuando para que isso aconteça. Diariamente no site do Ministério Público, nós podemos conferir várias notícias de várias comarcas do interior do estado com ações de improbidade administrativa, acionando muitas vezes um gestor ou algum servidor do município. O que caracteriza, o que é essa improbidade administrativa? Ele tem patamar constitucional, está no artigo 37, parágrafo 4º e 5º esse assunto. E, além disso, a Lei 8429/92 regula esse tema. Um ato de improbidade administrativa, ele não se confunde com um crime. E aí, a responsabilidade do gestor, que porventura pratique um ilícito dessa natureza, ela é não apenas penal, mas como também ela vai ser apurada no âmbito civil. E dentro deste âmbito está o ato de improbidade administrativa. Ele se configura, via de regra, em 3 espécies. Quando atenta contra princípios da administração pública, quando causam prejuízo ao erário e quando importam enriquecimento ilícito. E as penas são gradativas, envolvendo suspensão de direitos, pena de multa, impossibilidade de participar da administração pública por um certo período, que pode chegar até 10 anos. O senhor poderia, por exemplo, citar algumas situações numa comarca que pode ser considerada improbidade administrativa? São várias, infelizmente são variadas. Em Cândido Mendes, onde eu fui titular durante 3 anos, ainda no ano de 2016, Sim. nos deparamos com uma situação bastante infeliz, né? Onde existiam vereadores, integrantes do Legislativo Municipal, acumulando a função de professor, a guarda municipal, e também a função da vereança. A nossa Constituição não proíbe essa prática. No artigo 38, ela autoriza o acúmulo de cargos públicos, de vereador e outro cargo, desde que haja horários compatíveis. Sim. O que ocorria no interior é que eles acumulavam as funções, mas não exerciam uma delas. E então, estavam oferindo esses recursos de maneira indevida. Atuamos, esse é um exemplo de um ato improbo, e mais do que isso, da possibilidade do Ministério Público resolver essa demanda sem ingressar na Justiça. Na ocasião, intimamos os vereadores e estabelecemos com eles um termo de ajustamento de conduta. Assunto também recente, houve a resolução do CNMP nesse sentido, possibilitando essa prática. Então, nós conseguimos que eles devolvessem esse recurso ao município. O último deles, inclusive, em contraprestação a esse ressarcimento, nós possibilitou a instalação de 3 aparelhos de ar-condicionados em uma escola do município, o que demonstra celeridade na solução do problema, evitando a morosidade judicial. Muitas vezes, essa resolução extrajudicial é até mais fácil de se chegar a um denominador comum do que partir para a judicialização? É mais demorado? Eu entendo que sim, e eu acho que isso deve ser uma marca do Ministério Público, porque a solução efetiva dos problemas deve ser a prioridade. Mas existem casos em que isso não é possível. Sim. E aí a senhora perguntou a respeito de atos de improbidade administrativa que ocorrem no interior, deu exemplo de um, mas existem atos mais graves, não que esse não seja. Eu posso citar, por exemplo, o caso que nós apuramos no começo desse ano de 2018 para o final de 2017, de um ex-prefeito, o senhor José Haroldo Fonseca Carvalhal, onde ele recebeu recursos para a construção de um aterro sanitário. E é um problema de saúde pública também, porque sem aterro sanitário acumula-se animais, exemplo de urubus e lixo e o mau cheiro, inclusive ocasionando problema de saúde na população, em crianças, conduzindo também a poluição de rios, de nascentes. Enfim, ele recebeu esse recurso, nós comprovamos isso foi documentalmente comprovado, e ele não aplicou esse recurso na construção desse aterro. Então detectamos que esse recurso havia sido desviado, contratou-se uma empresa, maquiou-se uma licitação, contratou-se uma empresa para realizar o serviço, só que na área onde deveria existir esse aterro, não existia nada. Então, após apurarmos, inclusive no aspecto criminal, porque nesse caso ele não teria mais foro privilegiado, já que é ex-prefeito, ele foi denunciado pela prática do crime previsto no Decreto-Lei 201/67, que é justamente o desvio de recursos públicos. E aí, como eu dizia no começo, um ato improbo, ele pode ser apurado tanto em aspecto criminal, como no aspecto civil, que é a lei de improbidade administrativa. Nesse caso, coube apuração à primeira instância, ao Ministério Público de primeira instância, tanto do ato na área civil, quanto na área criminal. Ele foi denunciado por esse crime, cuja pena pode chegar a 12 anos de reclusão. Promotor, na sua avaliação, quais são as consequências, principalmente para a população, que é
que é beneficiária do serviço público, né, das coisas que acontecem no município, quais são as consequências para essa população de uma gestão que não tem probidade? Bem, as consequências são as mais danosas possíveis. A corrupção, ela destrói o país. Através dela, crianças, idosos ficam sem acesso a direitos básicos como saúde e educação. Lembro-me que uma das minhas inspeções feitas em algumas escolas no interior, constatei crianças comendo, se alimentando na hora da merenda escolar de frutos caídos na árvore quase podres já. Quer dizer, os gestores eles não se preocupam nem mesmo com direitos mais básicos de pessoas tão frágeis, né, que são crianças. Sim. E a corrupção, desse modo, ela destrói o país porque ela evita, ela obsta o acesso à educação, ela obsta o acesso à saúde, ela produz mortes, talvez até mais do que muitos outros crimes, como o roubo à mão armada ou o tráfico de entorpecentes. Como o senhor mencionou logo no início da entrevista, o senhor passou 3 anos na comarca de Cândido Mendes, né? Que outras situações por lá requereu a intervenção do Ministério Público? Houve também casos de nepotismo, de estradas que não foram construídas? Como é que era a situação lá em Cândido Mendes? Sim, mais recentemente, é uma comarca bem difícil, até porque ela é distante da capital do estado. E agora, mais recentemente, nós tivemos casos também do atual prefeito de desvio de recursos. Comprovamos que em um povoado recebemos um subscrito da população, abaixo-assinado, famoso abaixo-assinado, peça que nós damos grande importância, porque é a maneira da população conversar com o Ministério Público, e instauramos então um procedimento, detectamos que naquele local onde deveria existir uma estrada de acesso a um povoado muito carente, só existia matagal, embora o recurso também tenha sido empenhado, liquidado e pago a empresa contratada com dispensa de licitação, que também gerou grande dúvida na apuração. E então, acionamos esse gestor por ato de improbidade administrativa e encaminhamos o material para a Procuradoria-Geral de Justiça para apurar o aspecto criminal, já que ele ainda está no exercício do cargo e goza de foro privilegiado, né, na forma do artigo 29, inciso 10 da Constituição. Promotor, e que ganhos tem uma sociedade com um cidadão mais informado, na sua avaliação? Todos possíveis. E também foi objeto da nossa atuação, recentemente, essa falta de informação. A lei complementar 101/2000, que regula a responsabilidade fiscal, determina no artigo 49 que o gestor deve dispor à população da prestação de contas do município. E o que ocorre é que na maioria dos municípios maranhenses isso não, de fato, se verifica. Então, realizamos uma fiscalização na prefeitura, detectamos a ausência dessa documentação e isso também foi um motivo de acionarmos judicialmente o gestor. Porque a falta de informação, aquilo que é obscuro, aquilo que é feito às escuras, ocasiona a proteção a práticas ilícitas. E daí o grande interesse do Ministério Público em providenciar a instalação dos portais de transparência. Promotor de Justiça Márcio Antônio Alves de Oliveira, titular da comarca de Olinda Nova, muito obrigada pela participação aqui no MPTV. Muito obrigado, eu agradeço. Uma escola pode reter os documentos de um aluno inadimplente? Não pode. Não pode, essa é uma prática que já deveria ter sido superada. Mas, infelizmente, nós ouvimos aqui e acolá notícias e investigamos. E estamos, inclusive, muito atentos para que essa conduta seja definitivamente superada. A Lei 9.870, de 1999, que estabelece o valor global das anuidades e as regras para o reajuste de mensalidade escolar e o seu parcelamento em parcelas de 12 meses ou de 6 meses, dá todas as condições para que as regras sejam muito claras. E essa retenção, muitas vezes, são apresentadas como forma de penalidade para o aluno, para os pais responsáveis pelos alunos, pela possível inadimplência, que pode acontecer por alguma adversidade, algum problema familiar, alguma situação que possa surgir na vida do trabalhador e que possa ter gerado essa impossibilidade. Portanto, o aluno tem o direito de continuar estudando, de não ter suspensas as suas provas e as suas atividades escolares, para que ele tenha garantido o direito ao curso durante aquele ano, aquele curso contratado, e em hipótese nenhuma pode haver a retenção. O artigo 6º dessa lei, da Lei 9.870, de 99, é muito explícita. O estabelecimento não pode fazer essa conduta porque é uma conduta vedada e lhe sujeitará a penalidades de acordo com a legislação consumerista, que é uma legislação rigorosa nesse aspecto.
Você assistiu ao MPTV. Você pode ficar à vontade para participar do nosso programa com críticas e sugestões. O nosso WhatsApp é 991 14 6529. Fique ligado, todas as segundas-feiras às 7h30 da noite, com reapresentação aos domingos, 1h da tarde. Até o próximo programa.